saúde. Estou aqui com a nossa nova entrevistadora, a doutora Laís, bem mais bonita que a Tamara. Com certeza. Porque a Tamara não tem nada a ver comigo. E aí hoje nós vamos por um assunto super interessante. Temos aqui uma clínica parceira do cartão que traz um tema muito abordado, né, pelas pessoas, muito procurado, que é a clínica Neurosomar, que vai trazer aqui sobre neuropsicologia e psicopedagogia. Estou aqui com a Jaine, acertei? O nome de dupla Elas sertaneja. não são gêmeas, mas parece que o nome é muito parecido, vocês estão juntas. Então sejam bem-vindas, meninas. Conta pra gente um pouquinho pros beneficiários, né, e as pessoas que estão assistindo, conhecer a trajetória de vocês e a especialidade que hoje a clínica ali trabalha mais, e vamos discutir um pouquinho desse tema que é super importante, as pessoas têm bastante dúvida. Então sejam bem-vindas, começa. A Jaine começa, aí vocês vão falando no microfone juntinhas aí pra gente poder ir fazendo a entrevista. Vamos lá. Bom dia, obrigada pelo convite, Bianca, Tamara, né, para falar desse tema que é muito importante, muito atual, né, e muitas vezes por conta da internet acaba tendo uma desinformação ali, né, então acho que é importante. É muita informação e pouca no mesmo tempo, né? Isso, trazerem esse tema, né, de forma séria, né, para que as pessoas saibam de fato o que fazer, né. Eu gostaria de me apresentar, então eu sou a Jaine, sou psicóloga, neuropsicóloga, especialista em análise do comportamento e especialista em neuropsicologia. Hoje eu atuo, né, exclusivamente com crianças, né, adultos também, adultos procuram mais para fazer a avaliação neuropsicológica, mas as terapias em si são crianças, a grande maioria. É a maior parte, né, que procura vocês ali é criança. A gente estava até falando antes que às vezes os pais acabam fazendo uma avaliação com Em vocês. casa mesmo, né? Então, e aí fica na dúvida e procura faz, ela. né? Falar, Jana, sua especialidade? Bom dia, obrigada pelo convite, né, Bianca, Laís. Eu sou psicopedagoga. Geralmente a maioria das pessoas não sabem o que faz uma psicopedagoga. Né? Hoje acho que mais, viu? Mas há um tempinho ninguém sabia, né? Psicopedagoga. Assim, a grande maioria ainda não sabe o que significa, né, o que faz uma psicopedagoga. Então, eu trabalho com a área específica da aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, que é onde acontece a prevenção e a intervenção para que a criança consiga aprender de uma forma mais leve, né, e seguir com as suas dificuldades, mesmo com as suas dificuldades, aprender de uma forma mais leve. E às vezes a gente até consegue que se não é questão de um transtorno específico, se é só dificuldade de aprendizagem devido a alguma falta de habilidade, a criança aprende normalmente e segue a sua vida. Isso na parte escolar, mais. Na parte escolar, isso Então, por exemplo, se ela atua na aprendizagem escolar. eu notei uma dificuldade. Normalmente os professores vêm com essa devolutiva pra gente, né? Pros pais. Olha, tá com dificuldade de evoluir ali na sala de aula e acaba levando primeiro pra você. Isso. Porque geralmente tudo eles já associam com transtorno, né? Então, ele deve ter algum transtorno, por isso ele não aprende. E às vezes nem sempre a criança tem um transtorno. Não tem transtorno nenhum. Não, porque para chegar na aprendizagem, escrita, leitura em si, ele passa por um caminho de habilidades, de aprendizagem de habilidades. E às vezes uma dessas habilidades não está consolidada, então é onde atrapalha na E aprendizagem. aí que você vai trabalhar. Isso, e aí é onde entra a psicopedagogia, né? Vai estimular essa dificuldade, essa habilidade, isso, e aí a criança consegue. Você acha, Janaína, que hoje... Janaína, Acertou. gente, olha que dificuldade você quando tá comigo com a Tamara. Porque não tinha gêmeos, confunde. Hoje, a maioria dos alunos, você acha que uma porcentagem de quanto numa sala de aula que você olha e fala, cara, não é transtorno, é uma dificuldade de aprender aquilo? Olha, eu sou professora também. Então você tá na nessa. parte da manhã eu sou professora e eu fico na clínica a parte da tarde. Então, cerca de 30% mais ou menos hoje. É bastante. Tem bastante. Toda sala tem casos específicos. Então, como Que eu você tô só de dentro olhar, das você fala, coisas, isso aqui não é transtorno. porque às vezes é muito confundido também. O transtorno pode ser confundido também com a falta de limites. Muitas vezes é confundido maravilhoso com a falta isso. de limites. Eu Então, sou você dono acha, pediatra e eu escuto isso aqui a também. criança tem hiperatividade, às vezes nem é. Às vezes é só você falar, não pode falta fazer de isso. limite também, né? Porque tudo tem que ser um conjunto. Mesmo com a terapia tem que ser um triângulo, né? É terapia, família e escola. E na escola é família e escola, tem que ser uma dupla, né?
Então, Normalmente às vezes, as é famílias hoje em confundido, dia, pode, eu alguns vejo... casos são confundidos, acha que a criança tem um transtorno e Na verdade é só você ser mais firme em casa. Eu vejo, meu filho tem um menininho de 2 anos e meio, né? E aí a gente convive com as mães e tal. E tem uns comentários que às vezes eu falo, cara, não acredito que a mãe tá comentando isso. Como se fosse uma responsabilidade da escola. Ou como se, tipo assim, o filho tivesse alguma coisa. Não, eu às vezes só me escutar e falo, nossa, era só você direcionar, né? E aí, só um exemplo prático pra gente entender. Quando você nota um aluno que tem essa dificuldade de aprendizagem, mas não obrigatoriamente é um transtorno. Você precisa passar para a neuropsicóloga confirmar que não é, ou você já diagnostica e consegue já agir? Qual seria um exemplo prático? Na avaliação, geralmente na avaliação a gente já consegue identificar se ele tem algum transtorno ou não, porque eu levanto hipóteses, né? Você já levanta isso. A psicopedagogia ela não dá laudos, mas a gente levanta hipóteses para neuropediatra, para neuropsicóloga, né? Então, na avaliação psicopedagógica já dá para identificar se é caso de transtorno ou se não. Vai lá um dia na sua clínica, você já consegue. Não, Qual é o- a avaliação em torno de 8 sessões. Qual é o comportamento assim da criança na escola que normalmente fazem os pais pensarem, ou que vocês já conseguem ver, nossa, ali tá diferente. O que que ele faz assim que você fala, nossa, peraí, pode ser que tenha alguma coisa aqui, vamos investigar É melhor. mais o caso assim, né, da dificuldade em copiar da lousa, a desatenção frequente, constante, né? A desatenção constante já pode Dá ser um um sinal de alerta. alerta, isso. Questão de troca de letras, às vezes a criança não compreende direito o que você fala, os comandos, então são onde acende já Se fosse logo de troca de conversa com os letra. pais. Meu menino tá com 2 anos e meio, então é óbvio que eles vão trocar. Só que a gente já fica com essas paranoias, né? A mãe não derruba a cabeça pra pensar coisa errada em cabeça de mãe. Eu não sei, todo mundo, mas eu? Vocês têm filho? Tem. Você tem? Não. Calma, vai chegar. Você não pensa, mas as pessoas assim, ai, eu acho que tô com doença grave, é uma febre. Meu marido fala, nossa, uma febre pra você, Bianca, é uma doença gravíssima. E aí, meu menino tá super desenvolvido, normal, a professora fala, mas às vezes eu falo, tá trocando umas letrinhas, aí tipo assim, nem alfabetizou. Então, qual que é a idade que você fala? A troca não tá natural. A partir do 7. 7? Isso. Caramba, achei que era antes. Não, porque a criança é comum ela escrever espelhado, ela trocar letras, é comum até esse período. Agora chegou lá na alfabetização mesmo, né? Primeiro, segundo ano, aí essas trocas continuam persistentes. Na fala e na escrita, isso. Às vezes é só na escrita, às vezes não coincide de ser na fala e na escrita também. Mas quando coincide já é um sinal de alerta um pouquinho maior. Mas se é só na escrita, aí passou de 7, aí a gente já tem que começar a investigar, né, o porquê que continua aquelas trocas, o que está acontecendo. E falando nisso de idade, é uma coisa que acho que é a neuropsicóloga que faz. Mas, por exemplo, que hoje eu sei que vocês trabalham com TEA, né? Se eu falar algum termo errado, vocês me corrigem, porque eu sou dentista, sou odontopediatra, mas assim, eu sou meio... Eu entendo dessa área, mas não tenho curso, né? Não sou especialista, não sei. Mas TEA, TDAH, a gente estava falando antes, né? Dislexia. Por exemplo, que idade, lógico que vai depender do grau, mas que você consegue falar, não, o diagnóstico está dado, é esse. Você tem um limite de idade? Não, é assim. Eu achei importante a gente até voltar um pouquinho em relação ao que faz cada profissional e a preocupação das mães, porque essas pautas elas acabam se interligando. Por quê? É importante a gente separar algumas coisas. Muitas pessoas não entendem muito bem, né? O que é neuropsicólogo, porque todo neuropsicopedagogo, psicopedagogo. É um monte de termos? É um monte de termo, né? E especialidades diferentes, que as pessoas acabam se confundindo, né? Já, né, muitos clientes me procuram para fazer uma avaliação pedagógica. Só que não é a minha Neuropedagógica. Então, Aí assim, seria com a Janaína. seria com a Janaína. Aí, ou, sei lá, uma avaliação, elas confundem neuropsicologia com neuropediatra e acaba tendo muitas confusões em relação a isso. Eu acho que é importante a gente agora vamos tentar separar um pouquinho E para informar, as pessoas entenderem, né? A neuropsicologia, ela é uma especialidade da psicologia, tá? Então, o neuropsicólogo é um psicólogo que se especializa na área da neuropsicologia, que é
a parte da neurociência em interface com a psicologia e o desenvolvimento. Que aí envolve comportamento também. Envolve comportamento, né? É a área que vai estudar as emoções, os pensamentos, a cognição e o comportamento. E aí, a partir disso, a gente consegue fazer essa avaliação neuropsicológica. O que é essa avaliação neuropsicológica? É uma avaliação que a gente utiliza testes padronizados, testes neuropsicológicos, são testes científicos. Já né? comprovado. Já tem todo um comprovado. parâmetro ali. Tem um parâmetro. Por isso que hoje ela é muito valorizada, né? Principalmente pelos médicos, porque ela é um recurso que a gente tem hoje que dá uma certeza maior de um diagnóstico. Não quer dizer que ela vai dar. Porque os testes em si, eles não dão diagnósticos nenhum. Né? Vai depender como você analisou, se você analisou corretamente. É muito subjetivo. É muito subjetivo. Você imagina uma área da psicologia, né, da área humana, que tenta medir. Como que mede o ser Na humano? odontologia, Já é gente, difícil. que a gente pode, às vezes, imagina numa área. Como transformar um comportamento, uma emoção em ciência? Como ter esses padrões, né, Tão definidos, científicos? né? Então é para isso que entra essa área. Mas ela por si só, ela não consegue trazer todas as respostas que a gente precisa. Mas hoje é o que a gente tem de mais, como eu posso dizer, que a gente pode ter mais segurança, tá? E aí tem uma diferença também entre a parte da psicopedagoga. A psicopedagoga é da parte da aprendizagem, tá? E aí tem acho que você pode até falar mais, né? Tem a especialização, né, em psicopedagogia, porque é a parte da aprendizagem que traz o conceito da psicologia, dos comportamentos, das emoções. É bem específico. É bem específico, né? Porque a aprendizagem por si só, ela não é só cognitiva, ela é emocional também. Psicopedagogia engloba tudo, né? Cognitivo, emocional, Porque imagina, numa sala de aula, tá rolando 1000 emoções nessa criancinha, né? E às vezes ele tem que parar e focar em uma Pra aprender. um objetivo só, né? Um conteúdo só. Então é onde. Nossa, que complexo. E aí tem uma sub-área ainda na parte da aprendizagem, da pedagogia, que é a neuropedagogia, né? Que é um pouquinho, eu acho que... A neuropsicopedagogia, ela já vai para a parte do funcionamento do cérebro, né? A Bem psicopedagogia, científico. Isso, aí é mais científico. Liberação de foca mais nessa parte. hormônio. Não, é mais na parte do funcionamento do cérebro, como o cérebro aprende. Caramba. E todos os profissionais, se perguntou pra Jana, né, sobre, você dá seu laudo, é o médico, todos os profissionais dentro da sua área são habilitados para dar, né, o seu, entre aspas, laudo, né? Todos esses, não existe um profissional que é mais importante como o outro. Por quê? Que eu vejo muito, né? E isso eu vejo alguns profissionais falando também, a gente acaba replicando erros. Hoje em dia no Instagram, então, É, você escuta no pesquisa, vou falar que isso aqui que eu acho que tá certo. e que quando a gente se afasta da ciência, a gente comete erros, né? Então, o que a ciência fala sobre o diagnóstico? Como que ele deve ser, né? O que a literatura fala pra gente, como que ele deve ser feito? Porque as pessoas falam muito, não é o médico que fecha o diagnóstico, é o psicólogo, é o neuropsicólogo que pode fechar também. Mas tem a outra profissional, ela não pode fechar o diagnóstico na área dela. O que acontece? Para a gente fechar um diagnóstico que envolve saúde mental ou psicológico, a gente tem que garantir que a parte fisiológica desse ser humano está tudo ok. Se tiver uma pequena alteração, já pode. Se tiver uma pequena alteração, né, Pode interferir ali. pode interferir, porque a gente tenta separar mente e corpo só em questão didática, só para a gente poder estudar E explicar, nós né? mesmos. Aham. Mas é uma coisa só, é tudo interligado. Com certeza. Se você não está bem fisicamente, psicologicamente você também não vai estar bem. Se você não está bem psicologicamente falando, o corpo também vai transparecer isso. É um puxando o outro. Se eu tenho uma dor no pescoço, por exemplo, é óbvio que eu não vou conseguir atuar mentalmente com aquela dor ali me incomodando, né? Então, o que a gente tem hoje? O diagnóstico é multidisciplinar, ou seja, precisa do papel de todos os profissionais. Por que o médico que acaba fazendo a cartinha ali no final, acaba assinando, carimbando? Fica na responsabilidade dele, Fica né? na responsabilidade dele. Porque tem algumas áreas que não podem faltar. A
médica é uma delas. Por quê? Só o médico que vai ser capaz de descartar outras condições médicas, outras condições do corpo que o psicólogo talvez não vai poder, o neuropsicólogo não vai poder. Então, qual que é a responsabilidade desse profissional? Entender, né, claro, a família, a demanda, relatório dos outros profissionais, o que os outros profissionais têm a falar dentro da sua área sobre o que está acontecendo com essa criança. Ele descarta essas partes fisiológicas e aí fecha o laudo, né? Porque fica uma coisa mais completa. Então não vem de um profissional só. Esse laudo ele é construído, né, até chegar na família. Isso é interessante, porque às vezes a pessoa fala, mas o médico não, na verdade ele foi baseado em todos os relatórios. Profissionais que ajudaram a construir esse diagnóstico, né? Esse diagnóstico. É muito comum os médicos hoje encaminharem para a neuropsicologia. Por quê? Por conta dos testes padronizados, como eu falei. Então isso dá uma garantia para que ele acerte, né? Para que você tenha laudos mais assertivos. E uma coisa que a Bianca falou, que eu achei muito importante, né? Ai, que mãe pensa um monte de coisa, mãe cria um monte de coisa. Cria. Mas assim, eu acho que em um diagnóstico, o que a gente vê, né, de muito comum na clínica, é que o papel da mãe tem um papel, é o papel principal. Sabe por quê? Ela que tá com a criança. Quando eu falo com o médico, eu tô percebendo isso, porque eu tô vendo todo dia a criança e convivo com ela, né? Às vezes a mãe, ela não sabe dar um nome para aquilo, né? Porque ela não estudou para aquilo, então não sabe dar um nome, mas a mãe sabe que tem alguma coisa ali. E a gente não erra, né? Mãe não erra, eu falo. Às vezes cria, mas ela não erra. Tem algum pontinho Tem ali. um pontinho ali, ela não sabe escrever. E até chegar no médico que vai dar o laudo, essa mãe foi chamada de louca, você tá vendo coisa onde não tem. Tô falando, meu marido chamava de louca. Você tá exagerando, e muitas vezes não é, tá? Essa mãe não tá exagerando, essa mãe, ela tá vendo o que ninguém tá vendo, né? E aí chega no médico ela vai levar a queixa dela, né? Aí que a gente vai destrinchar e mostrar pra ela, olha, o que o seu filho tem um nome, tá? Tem outras crianças que também têm, né? A ciência mostrou pra gente que existem outras crianças com o mesmo padrão de comportamento e aí tem tratamento pra isso. Porque o diagnóstico em si, ele não dá nada pra criança. Por exemplo, as pessoas acham que a partir do diagnóstico, né, vira um sofrimento. Eu acho que é aí que alivia, né? Deveria ser um alívio, Você tem um direcionamento, né? Por onde que seguir. Eu vejo que tem mães que vêm aqui comigo, ai, doutora, eu tô com medo. Mas medo você tem que ter enquanto não sabe. A hora que você souber, você vai acertar em cheio, você pode ver que ele vai melhorar. A criança não muda depois do diagnóstico, ela continua a mesma criança. Porém, agora você sabe o que ela tem e a gente pode dar qualidade de vida para ela, a gente pode ajudar essa criança. Essa é a importância do diagnóstico precoce. Quantos anos? Você tem uma média? A gente tem algumas medidas, tá? Quando se fala de transtorno espectro autista, é um transtorno, como ele já é do neurodesenvolvimento, a gente fala, tá? Ou seja, é um transtorno que já nasce com a criança, tá? Então, desde o comecinho você vê comportamentos diferenciados. Sim, tem base genética. Então, em casos muito extremos, já tem casos de crianças com 1 ano de idade ser diagnosticadas. Caramba, Tá? sério. Mas isso sim, casos muito extremos. Você tem umas alterações muito grandes. de comportamento. Sim, tem que ter um profissional assim que tem conhecimento aprofundado nessa área, que tem esse olhar mais refinado para conseguir chegar nesse diagnóstico. Mas geralmente assim, a partir dos 2 anos, né, as crianças já, na maioria já tem laudo. E a gente fala de ter esse laudo precocemente, tá? Porque é a chance que a gente tem de trabalhar com essa criança para que ela desenvolva essas habilidades, até ela chegar na fase escolar, né, principalmente. Então, quanto mais cedo a gente fecha esse diagnóstico, mais chance dessa criança tem de Tem um desenvolvimento ter um melhor. desenvolvimento melhor. O TDAH já não, você tem que esperar um pouco mais. O TDAH tem que esperar muito mais, porque ele também é um transtorno do neurodesenvolvimento, você já nasce com ele, porém, o TDAH ele vai aparecer melhor quando a criança estiver na escola. E no aprendizado de No alguma coisa. aprendizado. Porque, por exemplo, o menininho, vou dar um exemplo, tá lá, mini maternal, né, gente? Ele tá aprendendo, óbvio que tá, mas a gente sabe que pedagogicamente, eu não sei nem se é essa palavra, mas assim, a minha mãe é pedagoga, tá? Aposentada, tá cansada. Mas eu lembro das coisas que ela fazia com as crianças, então assim,
2 anos e meio, tá aprendendo a cor, a tinta, então é difícil você falar assim, ele aprendeu, ele não aprendeu. É diferente de uma matemática, não sei, é mais ou menos assim, vocês, de ler, de ver as letrinhas, eu não sei como é que... Porque eu acredito que é por isso que tem que esperar o TDAH. Não tem como você falar para uma criança, às vezes 2 anos e meio, poxa, tem TDAH. Não, o TDAH você tem que esperar, por quê? Porque como ele é um transtorno que envolve as funções executivas, o que são funções executivas? É um conjunto de habilidades cognitivas superiores, tá? Que ela vai ser comandada pelo córtex pré-frontal. O que é o córtex pré-frontal? É essa parte da frente do cérebro, né? Porque o nosso cérebro ele é dividido por áreas, né? Tem uma área que desenvolve mais a parte motora, tem a área das emoções, e essas áreas cerebrais, elas se interligam, né? E tem uma circuitaria, elas funcionam junto, como se fosse uma orquestra. Então, as crianças que têm o TDAH, hoje se sabe que elas têm uma diferença no lobo pré-frontal. Tem outras, anatômicas? Tem uma alteração anatômica também. Tá? Isso. Mas, Deixa eu olhar, mas tô brincando. na estrutura, né? Mas não é todos os casos, tá? Mas por quê? Porque essa parte não está desenvolvida o suficiente. Por quê? O ser humano, ele aprende a vida inteira. Porém, tem fases da nossa vida que a gente aprende mais. Por quê? Quando a gente é muito pequeno, a gente está produzindo sinapses, certo? Neurais. Então, cada sinapse ali é um aprendizado, certo? Uma conexão É uma conexão nova ali e a gente vai estimulando essa conexão, né, para que a criança aprenda. Né? Por isso a estimulação precoce. Então, a gente aprende a vida inteira. Porém, depois dos 30 ali, o negócio já fica mais difícil. Meu Deus, Fica mais nem mais fica grávida. Diminui, fica mais difícil. Por Não aprende quê? mais nada. O nosso cérebro ele só vai estar completamente formado por volta dos 30 anos. Vocês sabem o que eu disse? 30? 30 Por isso que eu falo anos. pra minha mãe, eu saí muito cedo de casa. Você fala, tem 30 anos. Depois dos 30 anos, aí é declínio, né? Vai cair, né? A gente sobe ali, né? Até a formação Só uma maneira, então o ideal, vamos pensar assim, uma criança nova, que até 30 anos você desenvolve o máximo de potenciais coisas pra aprender, tipo, violão, esporte, até 30 anos. Sim. Eu diria Já é. assim. Não aprende mais violão. Então, mas como eu falei, a gente aprende a vida inteira, mas tem picos E mais no dificuldades. desenvolvimento que a gente vai aprender mais. Por exemplo, o menino dela, quando vem aqui na clínica, a gente não vê com tanta frequência, né? Que de vez em quando vem. Cada vez que eles vêm, tanto da Bianca quanto da Tamara, estão totalmente diferente. Falantes, Não, tô fazendo coisas que funções eles não completas. faziam. Eu vejo assim, É. acho que são picos, né? É. Esse pico acontece de 2 a... esse pico O de aprendizado é muito grande. Sim, esse Pouco pico de tempo, assim. aprendizagem que a gente fala que é onde o cérebro está a janela de aprendizagem. A gente fala. Eu escuto isso no Instagram. O momento que o cérebro Psicólogos, mais aprende ali, entre os 2 anos aos 7 anos de idade, a gente fala que é o supra-sumo. Por isso que a gente De uma fala da semana pra intervenção outra. precoce. Se você pegar essa criança depois do formando as 7... habilidades, né? Que, voltando à sua pergunta da escola, se a gente percebe, é onde as habilidades estão começando a ser formadas. Então, para a gente perceber que aquela criança tem algo, ele tem que estar muito destoado das outras, né? Então, a atenção tem que estar muito destoada. Às vezes a criança brinca sozinha, está acontecendo um contexto ali, ele está de costas e Tá nem aí, tá nem aí do que está acontecendo. Então, são alguns sinais que a gente identifica, olha. Porque senão a criança ainda está em desenvolvimento, as habilidades estão sendo desenvolvidas ainda, até, como ela falou, até os 7, ele está desenvolvendo todas essas habilidades, atenção, percepção, coordenação, até ele chegar lá na leitura e escrita. Então é um caminho que a criança percorre até ela chegar lá na leitura e escrita. E foi como eu falei, às vezes a criança chega lá para mim no consultório, a mãe acha que é um transtorno porque ele não aprende. E às vezes não é um transtorno, é algumas dessas habilidades que não foi bem desenvolvida nessa fase, e aí isso perdeu aquele start, onde chega lá na alfabetização apresenta dificuldade. Mas não é porque a criança, no caso do TDAH, é diagnosticada depois dos 6 anos, que é mais seguro, tá? Tem casos de ser diagnosticado antes, tá? Mas a gente acaba tendo essa cautela. Porque a criança precisa pelo menos ter passado um ano ali na rotina escolar para a gente perceber, né, que fica mais evidente. Mas não é porque
que é tardio o diagnóstico, que se você não perceber algo antes, que você não tem que tratar. Se você já viu que tem alguma coisa ali destoando, a professora da creche falou, é importante que vocês procurem ajuda para que essa criança tenha essa estimulação, né? Para que quando ela chegue lá, com 7 anos, né, 6 anos, quando ela entrar na escola, ela já tenha essas habilidades suficientes para conseguir sentar numa carteira. Compensar isso. Compensar, controlar as emoções. Lembra que eu falei das funções executivas no TDAH? Todos nós temos essas funções executivas. Até os 7 anos, a gente vai aprimorando. Tá? É onde a gente vai aprimorar a espera das frustrações, é o controle das emoções. Então, uma criança fica andando para lá e para cá, com 2, 4 anos, mas essa criança não para. Será que ela tem um TDAH? É super normal. Tá explorando. Minuto. Mas antes de explorar o ambiente, explorar o A gente tem que tipo orientar, né? O que eu percebo é assim, não adianta também ficar bravo. Não sei se eu tô errado, mas por exemplo, o menino de 2 anos e meio, ele se frustra, que agora vem a frustração, né? 2 anos, a birra, frustração, tudo frustra ele. Aí ele fica no cantinho. Eu falo, filho, toma seu tempo. Isso. Tô certa? A mãe acertou alguma coisa também. Aí eu falo, toma seu tempo, mas infelizmente a mãe tem que fazer isso, porque você tem que aprender que isso é perigoso, que isso não pode fazer, independente do que você tá na Tá casa. certo, isso entra onde eu falei, o limite. Né? É onde começa E eles a ser testam o confundido limite, com hein? falta de Caraca, testa o meu limite Testa, com toda essa idade. testa. O tempo inteiro. Tempo Você tem que ter um pai firme também junto, porque aí quando o seu vai no talo. Porque o nosso córtex pré-frontal está desenvolvido. E então a ele gente não vai vai fazer, exatamente, a gente vai fazer a parte dele. Sabe uma coisa que eu falo muito quando os pais chegam na primeira consulta? Os pais que ouvirem vão saber que é verdade. Todos os pais que chegam pra mim, a primeira coisa que eu falo, né? Porque o mundo que a gente vive hoje, as pessoas, o mundo tá assim, né? Espera um milagre. Tá? Né? A Na gente- odontologia também, viu? Dentro, tudo detonado amanhã, você deixa pronto. É um milagre. Por muitos motivos isso acontece, Muito, né? A né? gente perdeu um pouquinho essa capacidade de Esperar. de pensamento crítico. Tudo é imediatista. Tudo é imediatista. Então, às vezes, algumas famílias chegam lá, né, para psicóloga. A escola também, tá? Traz muita demanda para psicóloga. Resolve para mim, conserta meu filho. Aí eu vou se sentar fosse com o pai e a botãozinho, né? mãe e vou falar, a gente não vai consertar teu filho. Porque em uma hora que ele passa aqui comigo semanal, é insuficiente, né? Se você passa 24 horas e não tá conseguindo, Você imagina eu, criança. nenhuma. Eu falo isso assim, se você tá todo dia escovando aqui, vai ser. Porque a criança, ela não aprende falando, ela aprende vivenciando. Vendo o que você tá fazendo também. Exatamente, vendo e vivenciando, né, aquilo. Então, se você fala pra sua criança, não faz isso, ele não vai explicar. É, o meu Daqui a faz pouco assim. ele tá fazendo, não é assim? Com certeza. Tá bom, Ana, vai lá e põe o dedo na tomada. Porque não adianta conversar com a criança. E isso que as pessoas não entendem. A terapia de criança é totalmente diferente de adulto. A criança ela não vai sentar aqui na minha frente Vai te e contar o que dia, vai né? contar o que Dela, está acontecendo, né? A criança, a gente enxerga o desenvolvimento dela através do brincar. As Né? atitudes que ela tem, né? no Das dia a dia. atitudes que ela tem. A gente consegue observar muita coisa. Então, não é eu conversando com ela que ela vai melhorar. Ela precisa vivenciar. Por isso que, como a Janaína já falou desde o começo, é uma parceria entre família e profissional. Porque o profissional, ele é muito limitado até um certo ponto. A Você escola sempre, todo dia o cara leva a criança lá pra você das 8 da manhã às 6 da tarde. Aí você ia fazer um E tem casos que levam, né, até, porque hoje em dia... O dia todo em terapia. sim, mas ainda assim não é o suficiente. Não, nada voltar em casa. Então todo mundo tem a sua parte, né? A escola, às vezes, tem um limite, então ela pode agir até certo limite. A psicóloga também, até um certo limite. A pedagoga até um certo limite. E aí vem a parte da família, né? Se essas partes não estiverem em sincronia, não funciona. Né? Infelizmente não funciona, né? Eu sei que as pessoas esperam um milagre, né, que vá acontecer. A primeira coisa eu já falo, não existe milagre. O que acontece? A gente não muda a criança, a gente muda o ambiente. E esse ambiente ensina essa criança. Você sabe que o odontopediatria, a gente tem essa mania, né? A criança chega com cara e você trata. E eu, desde lá da época que eu fiz na USP e tal, eu tenho essa filosofia de ensinar qual alimentação. Porque também não adianta, eu trato, vai dar outra cara. É o que você falando.
alimentação, hábito de higiene. Aí eu pergunto para as mães, é muito engraçado. Como que é a alimentação dele? Ah, é só carboidrato, açúcar, pouca carne, pouco legume. Eu falo assim, e você? O que você come? Mas elas comem a mesma coisa. Eu falei, como que você quer que seu filho coma fruta, legume, se você não come? Ele está olhando o teu prato. Ah, mas não tem como. Não tem. Infelizmente não tem. O meu menino, ele quer comer o que está no meu prato. Às vezes tem a mesma coisa no prato dele, mas ele quer no meu prato. Aí o que eu faço? Eu estou comendo cenoura, tomate, eu como de tudo, né? Sou bem alimentada. E é a mesma coisa. Se você não fizer o comportamento que você quer que ele tenha, meu menino fala palavrão, às vezes eu solto um palavrão, eu sou meio... Mas ele responde na lata o palavrão com o meu marido igual. Meu marido não fala palavrão, ele falou, você falou, né? Dura que eu falei, meu filho, a mãe tá errada. Eu não vou mais fazer, você também não faça, vamos combinar. Mas olha que difícil é o nosso comportamento. Pai e mãe não é perfeito. Não, né? Acho ai, que ninguém coitado, aprende sabendo ser pai e mãe, né? Uma vez Nasce sabendo. ninguém nasce sabendo. Mas isso vai falar muita coisa, né? E é difícil. Eu falo assim, que terapia não é pra todo mundo. Tá? Sério? Deveria ser, né? Mas sabe por quê? Não é todo mundo que tá preparado, Pra aquele baque, né? Pra Tipo assim, aquilo. ó, tem que mudar. né? Porque às vezes você fala, se você quer mudar, mas é custoso mudar. É difícil mudar. É muito mais fácil falar em mudar a criança do que mudar um ambiente familiar. Porque você muda o outro, né? A sua vida tá lá. Sim. Tem que dormir cedo, todo mundo dorme meia-noite. Por que a criança vai dormir cedo, né? Por isso que eu sempre falo, se você tá com dificuldade, você que é um adulto, tá ali com o cérebro Cérebro. totalmente formado, por que a gente vai exigir de uma criança que ainda não adquiriu essas habilidades? Né? Ai, nossa, porque eu erro pra caramba, hein? Poxa vida, tô errando. Porque às vezes a criança está com dificuldade de aprendizagem, mas ela não tem rotina em casa, ela não tem horários, ela fica nas telas a maior parte Estímulo, do tempo. né? Estímulo. Então, o estímulo do celular, principalmente à noite, ele é Péssimo. terrível. E TV à noite? É ruim demais? A TV é um pouco menos, mas mesmo assim ela também tem que ser Porque eu cortada. tenho a maior dificuldade, tá? Vou falar assim como e certeza que tem um monte de gente que faz a mesma coisa. Eu não dou o celular pro menino, consigo. Às vezes vai na avó, né? Minha mãe fala, ele janta super bem. Eu falei, óbvio, você deixa o celular, come, ele deixa o pote depois. Aí minha mãe vai, pelo menos tá jantando arroz, feijão, carne e legumes. Eu falei, não vou reclamar, é um dia ou outro. Mas em casa eu não ligo. Agora, TV é um negócio que eu amo TV. Eu amo assistir filme, tudo, até com ele. Só que aí eu tenho que ligar desenhinhos mais leves, tipo Que é George estímulo, Curioso, Blue e nada de Patrulha Canina. É esse estímulo, negócio. então o cérebro vai ficar com aquele estímulo que encerrou ali 11 horas da noite, encerrou o estímulo da TV e a criança vai dormir. Acha que a Então o cabeça dela cérebro vai não parar. vai desligar e descansar. Né? Às vezes, por isso que, ele acorda sempre cansado, mas até que hora ele fica na TV? Até que hora ele fica no celular? É, eu tento deixar até umas 8h30, que é o horário que depois Seria Aí o ele horário vira e ideal, fala, aí que é ele vira e umas fala, 8 mãe, da noite. TT que eu tô com sono. Ele fala. Aí até 9h30 ele dorme. Tento, né? Óbvio. Mas é a TV. E a criança que acorda às 6 da manhã para ir pra escola, ela precisa ter ido dormir pelo menos até 9h30. Isso que eu ia falar, porque tem que dormir umas 9, 10 horas, né? Precisa estar com o cérebro descansado. Aí a criança vai dormir 11, 11h30. Acordou 6 horas da manhã. Como ele vai conseguir prestar atenção numa leitura da professora? Mas nem eu conseguiria. Isso que eu ia falar, né? Eu não consigo, sério. Já está com sono. Então essa rotina é muito importante. A rotina familiar é muito importante para a melhora do aprendizado, Eu tenho- sucesso escolar. sucesso Pensando aprendizado. nessa área de vocês aí, eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu mostrei pra você, Jair. Eu vi um vídeo no Instagram, eu vi com os assuntos polêmicos, que uma mãe mostrava um vídeo, e o Instagram tudo funciona muito fácil, né? A mãe mostrava um vídeo de um bebê, nem um ano, com movimentos repetitivos da cabeça, que a gente caracteriza, autista, tá bom, tem TEA, né? Transtorno. Não, tem certeza, ela levou, foi diagnosticado, e aí ela começou, aí fala da dieta sem lactose, putz, agora eu não vou lembrar, é alguma coisa alimentar que ela cortou. Cortou, e aí o menino, depois ela faz um vídeo do menino agora com 6, 7 anos, em desenvolvimento, tranquilo, brincando, falando cores, conversando. E aí ela fala, se você tem seu filho desse jeito, pensa na alimentação. Aí eu fui ver os comentários, né? Eu levo lá nos comentários. Tem uma mãe, nossa, meu filho era exatamente assim, cortei toda a alimentação, ele continua exatamente assim. Então, o que vocês têm de experiência sobre isso? É o que você falou, o fisiológico tem que estar ok. Mas qual que é a frequência que isso realmente acontece? Eu penso que
o transtorno em si não tem a ver com alimentação, Pra tá? você não tem essa relação. Não tem essa relação, né? Pelo menos a ciência ainda Que a não ciência não descobriu, chegou. não chegou nisso, mas Uhum. não tem a ver, tá? Como é uma base genética, não tem nada a ver. Mas o que acontece? Aí que tá. Eu sempre falo, um pai e uma mãe, ele não tem culpa do diagnóstico do filho, se o filho tem um transtorno ou não. Isso não é, porque tem muito disso, né? Ai, é por conta da sua rotina que a criança é desse jeito, ele ficou autista, não existe Ficou, isso. né? Não existe. É diferente do lado seu, que é do aprendizado, né? Então, o pai e a mãe não tem culpa, a criança já nasce com esse transtorno. Mas, dependendo do ambiente que essa criança tá, esse transtorno, ele pode piorar ou melhorar. Não tem como. Então, assim, essa parte da alimentação, eu não vou nem entrar muito nisso, né, que como não é minha área, né, da nutrição, mas assim, a gente sabe que tem alguns alimentos que podem acabar estimulando a criança, certo? Uma criança com TDAH não tem que evitar certos alimentos que deixam a criança mais Chocolate, o chocolate ali, né, a coquinha, todos esses alimentos que acabam causando isso, né, que a gente sabe hoje. Então, assim, se você sabe disso, por que você vai fazer isso? Lá no consultório, tinha um pacientinho TDAH e gostava muito de tomar café. Quantos anos? Só Estava com 8 anos, né? Mas novinho, gente. olha. É. Então, assim, ele gostava muito de tomar café. Tia, faz café? E eu não permitia fazer o café, né? Principalmente ali, porque já é uma criança que está hiperativa ali. Se eu estou precisando que ele se concentre, por que eu vou dar café para ele? Né? Ou outras coisas. Então, a gente tem que pensar, sim, na alimentação, mas eu quero dizer que você tirar a alimentação Que ou vai resolver. não. Envolve muitas outras coisas. Não, porque não é a base, né? É um fator determinante. Não é um fator determinante, né? A gente nem tem isso hoje. A gente fala, tem uma discussão isso pela odontologia também, na pediatria. A criança que chupa chupeta vai ter um hábito deletério e tal. Sim, tem, mas muitas vezes a genética está falando muito alto e às vezes esse hábito deletério, pouco que foi utilizado, não causou nenhum problema. É mais ou menos isso, você não pode levar isso, então, vou resolver isso e não vai ter mais nenhum problema. Depende. A genética vai falar alto ali, né? Sim, e as condições também do transtorno também vão falar alto. Às Vai vezes, desenvolver. naquele momento, ele estava com os sintomas mais aguçados, e aí foi passando, se fez terapias ou não. Então, tudo isso vai moldando a criança para a vida, para conviver na sociedade. Então, tem que ver todo o contexto do que aconteceu. E um tratamento, vocês têm uma noção de tempo? Nossa, não é um milagre, mas assim, vocês veem um resultado rápido na maioria das crianças, mesmo que atrasado para começar? É assim, a gente não consegue garantir um resultado, né? Em nenhuma, acho que Na área da mas saúde, a gente não consegue O garantir. corpo humano dá pra ser garantir. Mas a gente pensa que quando vem uma criança muito pequena para terapia, né, com algumas dificuldades de atraso pontuais, a gente espera que depois de uma intervenção, se for uma intervenção correta, que em 6 meses já venha aparecendo essas melhoras, tá? Em 6 meses. É um rápido, ano. Mas aí depende da criança. E do que está sendo E feito. depende Ah, mais. tá sendo feito. Porque tem crianças que têm muito potencial de desenvolvimento, só que não está na terapia correta e ela não vai conseguir desenvolver. Se não está sendo feito da maneira correta, na intensidade correta. Tá fraco, né? Vamos dizer assim, tá faltando. Sim, porque na terapia, para que ela seja uma terapia eficaz, né? Vamos falar do autismo, tá? Hoje no autismo a gente fala que a terapia padrão ouro é a terapia APA, tá? Que é a análise do comportamento. Mas eu já vi sobre isso também. O que a gente tem de estudos hoje, né? A grande maioria, estudos estrangeiros, né? Ela vai dizer que a criança precisaria ali em torno de 20 horas semanais de estímulo É um para pouco que ela para que ela tenha um avanço, né, ali no comportamento. Só que hoje isso acaba não sendo a realidade do brasileiro, né? Nossa! A mãe tá trabalhando o dia todo para pagar as terapias. Não consegue nem tirar em casa. Por conta do alto custo elevado, né? É porque lá nos Estados Unidos também é meio diferente daqui, né? Lá, querendo ou não, as professoras são preparadas Já para são contratadas com essa especialidade. Então acaba que essas 20 horas não fica também só na terapia. Escola, atividade escolar. Acaba dividindo um pouco ali, né? Então 20 horas semanais é o dia da criança praticamente. Por quê? A gente só
só aprende vivenciando, com estímulos constantes. Só que hoje, como a gente não tem, o nosso país não tem recursos, às vezes as famílias não têm acesso a Não esse faz tratamento, pobre, né? não faz Não pobre. faz pobre. A gente acaba não fazendo o tratamento correto. Então, tem crianças que poderiam se desenvolver? Poderia, mas às vezes ela não tem a frequência ideal na terapia. Eu tenho muitos pacientes que reclamam disso, que vêm falando que não tem condição de fazer tudo que é indicado. Então, o desenvolvimento daquilo ali talvez... Ela evolui, mas ela evolui mais devagar. mesmo, Mas né? é o conjunto, tipo, não só a terapia, mas também o papel do... Essa criança precisa de todo, por exemplo, de todo esse processo, da junção de vocês duas ou não, só passa com o psicólogo ou não. Só Depende do caso. Depende do caso. Depende do caso. Às vezes é dificuldade de aprendizagem, mas tem também a questão emocional, que também atrapalha muito na dificuldade de aprendizagem. Então, a criança passa Precisa pelo estar junto, psicólogo também. os dois, né? Geralmente são vários profissionais que trabalham essa demanda. Né? Eu falo assim, 20 horas semanais, análise do Dividido, comportamento né? mesmo Isso aí. ali. Mas assim, É hoje, dividido. o que acaba acontecendo? Como a família não consegue ter todo esse tratamento, né? A gente acaba dividindo e compensando ali, né? Faz Então, chegar, Ele vai na área principal. ela vai na principal. Vai na área Se a principal. dificuldade dele é mais comportamento, ela vai todo dia ali na psicóloga, 5 horas semanais na psicóloga. Tem a parte fonológica, aí fica 2 sessões na fono. Ah, mas tem uma parte sensorial ali que precisa ser trabalhada, aí fica mais 3 horas na TO. Aí tem a parte da pedagogia, né, da psicopedagogia, aí fica ali mais 1, 2. Lá na clínica de vocês é a neuropedagogia, a psicologia E a psicopedagogia. essas 2 áreas que vocês Duas atuam. áreas. É claro que vocês precisam, por exemplo, fisioterapeuta, fono, vocês vão encaminhando. Faz esse encaminhamento, Tá, isso. legal, vamos saber. E a gente tem também, né, nossos parceiros têm essas áreas, então vocês vão se contratando. Porque o que eu penso é desconto, né? Tem que ter, quando faz o plano. É a primeira coisa que a família procura saber isso. Eu né? tenho muitos clientes do cartão que vêm com esse objetivo. Ah, meu filho tem pé e eu preciso fazer várias terapias. Isso. Então, o principal para as famílias é o valor. Com certeza. Porque depende do transtorno, é o que ela falou, às vezes 20 horas semanais, 10 horas semanais. Imagina o custo, né? Imagina Não? o custo E eu disso. ainda acho barato quando vocês passam, porque eu falo, meu, dá um trabalho, né? Mas se também vocês não fizerem isso, também as pessoas não conseguem fazer, né? Os dois lados da moeda, né? Às vezes pra gente não é o suficiente, porque a gente fala, nossa, pô, eu estudei, não sei quantos Tudo anos da bem, vida, né? eu tenho. Mas assim, pra família também é difícil, né? Acaba que ainda Entende também compromete o a lado vida. da família. É uma dedicação, né? Na verdade, o nosso país é muito defasado na área da saúde. Esse que é o problema, né? O SUS não supre essas necessidades e aí vai embolando o particular, vai ficando sobrecarregado, também não consegue cobrar aquele valor, que não é uma realidade, e aí vai todo mundo perdendo um pouquinho, né? Mas vamos batalhando para que consiga, é sempre assim, A né? gente ganha no resultado, né? Então, Com cada certeza. vez que a gente Vê uma vê o criança. avanço da criança e para eles também é muito gratificante para eles. A leitura de 2 vogais juntos. Oi. Olha que bonitinho. Já é incrível, né? Porque Tira, eles eu não consegui conseguiram, ler. né? Então, principalmente o dislexo, acontece muito isso, né? Então a gente vai pelo som das letras, que às vezes nem toda letra tem o mesmo som que o nome, né? Então, a hora que eles Nossa, conseguem juntar E a cabeça entende e aí que ele- forma uma palavra e você, olha, tia! Então aquilo é muito gratificante pra Não, gente. gostoso de trabalhar com criança é isso, né? E eles são muito sinceros, É. né? A criança é muito sincera. Fala na lata pra gente. Isso, então eles já colocam, olha tia, se eles não gostam, ai, não gostei de fazer isso, então, mas a gente tem que Você fazer. fez aquele empenho, né? Não, mas é Você vai ter que né? Ó, fazer. vamos fazer algumas coisas que vão ser super legais, outras coisas nem tanto, Nem mas tanto. é preciso. Né? Atividades repetitivas, principalmente com as crianças disléxicas, tem que ser muita atividade repetida, porque ele precisa Concentrar ele ali, gravar né? aquilo, né? Não, tá bom, tia. E E eles alguns vão. desses tratamentos, tipo, eles chegam a ter uma alta ou não? É algo contínuo, assim, pro resto da vida? Depende do transtorno, ele até consegue alta. Porque, Uma alta. né, que eu falo, se é só a dificuldade de aprendizagem em si, com Ele pegou o 3, jeito 4 meses, 5 meses, ele consegue evoluir sozinho dali pra frente, a gente dá alta. Agora depende do transtorno, precisa de um tratamento mais longo, isso. Entendi. Não tem um Não tem tempo determinado. né? Às vezes demandas assim, ansiedade, depressão, como são coisas pontuais, às vezes ali em 1 ano você trata, a criança melhora. Quando se fala em transtorno,
gostou, lembra que a gente tem que aproveitar a janela de Aí, às aprendizagem? vezes vai... Geralmente vai ali, até os 10 anos tá fazendo terapia. E eu escuto às vezes, mas tá indo, não tá resolvendo. Eu falo, quanto tempo? Um mês. Pô, começou agora, um A mês. gente já explica, né? Que depende do caso, a gente já explica, né? Olha, é um tratamento longo, às vezes os resultados vão aparecer rápido, mas às vezes vai demorar um pouco. Depende muito de cada criança tem o seu tempo de aprender também. Nem todo mundo aprende igual e no mesmo intervalo. Então, isso, a gente Que na escola acaba que não dá pra você focar nisso, né? Tá todo mundo na mesma sala e tá O rodando. professor não consegue, né? Coitado do professor também, não tem como. Às vezes, né, um ou dois tá com aquela E depende do dificuldade. caso, que assim, a dificuldade é muito, aí tem que ser mesmo conversado com a família, tem mesmo que procurar o profissional adequado, né, para ajudar isso, para ficar mais leve para a criança também. Porque a criança que não aprende na escola já gera uma ansiedade, aí ele começa a não tirar a nota querer ir, baixa, então né? esses são sinais também que os pais podem prestar atenção. Começou a não querer ir para a escola, dificuldade em fazer a tarefa, Tem alguma reclamando coisa, muito né? para fazer a tarefa, irritabilidade, apatia, a criança também fica apática quando ela... Então são sinais que precisam ser observados para buscar, né, conversar com o professor o que está acontecendo e depois poder buscar uma ajuda especializada. É o ideal. Agora tem uma pergunta polêmica. Com quantos anos você indica pôr a criança na escola? Olha, isso depende muito do caso, Ou né? 15%. Porque que nem eu trabalho na creche, as crianças entram Bebezinho. bebezinho, 6 meses, né? Elas entram com 6 meses. Então depende o caso que eu acho que assim, a escola estimula muito. É. Então Eu o percebo isso, estímulo que a que a escola dá é muito diferente, né? Do que a Da gente que a dá gente em na casa. casa. Por mais que a gente seja super atencioso. A minha filha não foi para a escola, porque minha mãe ficava, ela foi para a escola só com 4 anos, que é obrigatório na educação Sim. infantil. Mas eu sinto diferença do desenvolvimento, mesmo que eu era professora, que eu sou professora, que eu Tá consegui em casa. estimular em casa, mas é diferente, a socialização é diferente, a autonomia que eles têm é diferente, porque numa sala de 23, eles vão aprendendo com 2 Que a aninhos professora a tirar a roupa, É, o eles já menininho vão faz aprendendo xixi, a ter autonomia. Porque vai na escola desde os 7 meses. Eu precisava Isso, colocar. exatamente. e Então come não tem uma sozinho. data, não tem um período Porque assim. tem muitos profissionais que são contra, né? Médicos. Se você puder ficar com seu filho até. Isso é falado por causa do vínculo. Porque às vezes acontece de colocar a criança na escola Já muito tô. cedo, mas aí chega em casa, entrega o celular, faz a janta para a criança dormir. É. Cadê o vínculo familiar? Então é Sim. mais por essa questão do vínculo familiar. Mas se a sua criança chega da escola e você senta com ela, Com você ela, brinca, janta, almoça. exatamente, tem ali um espaço para a criança, né? Porque você se dedicou a ela aquele tempo, nem que foi, você fez uma brincadeira, mas você Já valeu a fez, pena. então já valeu a pena. Então a gente também percebe isso na escola, a criança que tem essa disposição. Eu tentei fazer isso. Ele vai meio período, Tem. outro meio período fica comigo, ou fica com o pai. Até porque um não substitui o outro, Não, né? mas A gente escola precisa. desenvolve muito. A gente precisa desse vínculo inicial com a família. Não tem como, Eu sabe? ia até perguntar qual é o papel da família É. nesses tratamentos, assim. Esses primeiros anos de vida tem que ter uma presença Dá uma maior segurança, da família. né? Segurança. Porque as primeiras relações de afeto. Como se dá a dinâmica dessas relações de afeto é o que a criança vai levar para as outras relações que ela vai ter. Dos amiguinhos, da E professora. a família é o apoio, né? A família é o primeiro apoio da criança, é ali. Então é ali que ela vai sentir segurança para seguir a vida fora da família. Então, E hoje em o papel dia da eu família percebo é que as muito pessoas importante. não ligam pra isso. A maioria, tá? Os pais novos. Não, eu tô dando tudo melhor, tô na melhor escola, tô na melhor mochila. É o financeiro. Meu amor, isso é infelizmente a melhor escola. Ai, que legal, mas não é isso que conta, né? A criança nem sabe a marca da mochila que você tá dando. Eu vejo na escola, às vezes, as criancinhas com mochila e falam, cara, meu menino nem sabe. Você fala pra ele, você quer albergar? Ah, não sei, eu quero brincar. É Tem isso. essa noção. É o tempo. Eu tenho. Na realidade, é o tempo que os pais têm para dedicar para os E é o que filhos, você falou, não precisa ser importante. um tempo longo, mas Não. é tempo que você dedicou. Isso, é Né? um tempo que você teve para dedicar, porque ele sabe que o pai trabalhou, ele ficou na escola o tempo todo, mas a hora que ele chega, quem ele quer? É o pai e a mãe. E os Né? pais se sentem muito culpados, né? A gente vê muito as mães Nossa. culpadas, né, por não ter tempo para os filhos. Por quê? A gente trabalha tanto, Pra poder dar o melhor sabe, em dar contrapartida, tudo que né? precisa. E é uma coisa que é do mundo atual, né? Não tem como. A gente precisa sair trabalhar. Não, Né? eu falo, hoje o nosso dinheiro não vale nada, então a gente tem que
trabalhar cada vez mais para poder ter o mínimo, né? Exatamente. Mas aí, de tanto você fazer, sempre acaba faltando alguma coisa, né? Na busca de buscar dinheiro, falta você. É isso que eu falo. Às vezes é melhor você esquece um pouco Mas ao mesmo isso. tempo eu penso também que assim, a mãe também não pode se anular, né? Por exemplo, parar de trabalhar. Não, acho que é um equilíbrio. Né? Assim, Não, tipo, só tem que ter esse equilíbrio, né? Isso. Porque, pô, antes de você ser mãe, você era você também, né? Tem mãe que Seus adora ficar em casa. gostos. Eu não gosto, só meio período. Eu sempre falo para as mães que têm esse dilema, é que não importa, não que não importa o tempo, né? Quero dizer assim, é muito mais importante ter um tempo de qualidade do que ter muito tempo disponível para essa criança e não for de qualidade. Você tá de saco cheio e xingando a criança. Você pode ficar o dia todo em casa e você não está presente. E você Tá fazendo a guardada o dia inteiro e chegar em casa e Duas estar horinhas presente tá ali com ela. presente, meia hora, 40 O minutos. banho mais que você dá na depois. criança. Eu falo que o banho que eu dou no meu menininho, brincando, fazendo coisa de 5, 10 minutos, já é uma alegria. Depois ele fala, lembra que ele fala desse jeito. Isso, eles Lembra, contam. mãe, que você deu banho em mim? Foi de manhã. Ele fala, lembra que aquele dia eu falo hoje? É A hora de dormir. a hora de mãe, você que vai deitar comigo? É tudo um detalhe, né? Que a gente às vezes É, acha que é o tempo de qualidade, não importa a quantidade, é a qualidade do tempo que importa. Então, no fim, essas orientações, principalmente para os pais, né? Que às vezes ficam meio desnorteados. Você fala, ai, então, A hora das refeições, né? nossa, eu faço questão disso. Que hoje se perdeu muito, né? Você dá comida pra criança, libera ele pra TV e vai jantar. Lógico, na hora da correria, desespero é mais fácil. Mas assim, eu gosto. Senta aqui, vamos sentar todo mundo junto, vamos jantar. Porque eu fui criada assim, almoço, janta, café da manhã. Acho que o momento da mesa é bem a hora que você fica, né? É o momento que todo mundo conversa. É a hora que você socializa com a sua família. Conversa, fala o que você fez. Aí ele conta historinha. Hoje eu fiz isso. Aí você fica o dia inteiro fora. Aí ele conta a historinha. Acho que são coisas que a gente tem que voltar a ter, né? Eu ouvi uma pessoa falar assim, que o primeiro móvel que você tem que ter na sua casa, quando você tem na sua casa, é uma mesa. Né? Não um Onde você sofá. mais socializa. E hoje as pessoas não se preocupam mais com a mesa. o TV sentar. grande, sofá grande, cama boa e a mesa nem tem mesa. Porque né? todo mundo pensa em sentar no sofá, né? A criança come assistindo, às vezes, né? Então acabou um pouco disso, né? Então eram coisas simples que a gente fazia antigamente, né? Poderia voltar. Eu adoro, eu e meu marido faz questão, porque, lógico, não é sempre. Aquele negócio, você chegou aí toda noite e a criança jantou. Mas é muito bom você sentar na mesa, jantar, almoçar. Eu faço questão, vamos sentar, almoçar, todo mundo junto. Nem que for comer rápido, mas tá comendo ali, olhando com a cara do outro, sem celular, né? E essas coisas se perderam mesmo, você falou. E coisas simples como essa garante que a criança tenha sucesso na escola também. Porque se ela tem que sentar para comer, Pra se ter concentrar disciplina, ali, ela vai ter disciplina suficiente para ela chegar na escola e conseguir sentar numa mesa. Escrever, né? Então, Prestar atenção. coisas pequenas que os pais já podem treinando a criança. Então é mínimo, né? É mínimo. É onde a gente indica, no final da avaliação, a gente indica tudo isso, né? Dá orientação para os pais também, de como proceder diante daquela dificuldade da criança. Não é só Um dificuldade, detalhezinho não é aqui. só lá dentro do consultório que E é vai resolvido, acontecer né? a intervenção e vai resolver o problema, né? Ali comigo ele está 50 minutos, às vezes uma vez na semana. Então a família tem que fazer todo esse... A minha mãe é esse pedagoga, ela apoio. sempre falava, a família, e é do tempo da antiga, né? Então, família é o essencial. Quando a criança tem base familiar, tudo fica mais fácil. Mais fácil. É onde eu te falei, que dá pra ver a diferença, né, Dá, né? da criança. A que minha tem- mãe fica meio período com o meu sobrinho. E aí, de final de semana, a minha mãe até tenta levar ele lá pra casa dela. Ele quer a mãe e o pai. É Ele quer a mãe e o lógico, pai sim. trabalham a semana toda, né? Mas Então, ele sabe que ele fica tem aqui, o fim ó. de semana com o pai e com a mãe, né? É Quero importantíssimo. ficar aqui. Às vezes ele tá na casa da minha mãe e fala, quero ir pra minha casa. Já tem essa consciência, então eu quero ficar na minha casa, com a minha mãe, com o meu pai. É o primeiro vínculo, né? A família é o primeiro vínculo. Então, Meu menininho ama ficar na avó, né? Mas ele fica uma vez na semana, 3 horinhas. Depois vai comigo, mas sozinho. Aí ontem eu tava indo embora e falei assim, vamos embora, eu quero ficar na avó. Então tá bom, então dorme aí, eu tô indo pra minha casa. Você vai ficar assim com a mamãe, hein? Bem drástico. Aí deu 1 minutinho e ele, não, eu tô com você. Eu falei, então eu acho que ainda tô na vantagem aqui. Então é isso, né? Querer estar com os pais, né? Porque é gostoso também. Não vai querer estar com um pai chato, mãe chata, que fica toda hora no celular, não olha na cara da criança, só briga, né? São esses cuidados. Também não precisa ser mole demais, né? Deixar a criança fazer tudo. E as famílias, assim, aceitam, por exemplo, essas mudanças com facilidade ou não? Porque deve ser difícil para vocês chegar e falar assim, olha, mas você está errando também, você precisa mudar isso para que
ajude no tratamento do seu filho, por exemplo? Essa mudança é bem aceita ou normalmente? É um ponto delicado, tá? Porque, como eu falei, menina sabendo pai e mãe, a gente tem que ter também essa sensibilidade, sabe? De ficar cobrando essa família, porque eu não sou mãe, né? Então, tem mãe que chega lá e pergunta, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Você acha que eu devo levar ele embora ou ficar? Eu posso falar o que é melhor para ele em relação ao comportamento, mas eu não posso decidir por você. Você é mãe. Você é mãe. E quem toma a decisão é você. Eu te oriento. Não posso, né? Eu não sou a mãe do seu filho, né? Eu falo, você que é responsável por esse ser humano. Então, assim, me perdi na pergunta, tá? Você tá indo certinho. Se eles têm uma aceitação sobre essa mudança familiar quando você indica. É um ponto delicado porque, vamos ser sinceros aqui, hoje, as dificuldades, tá? Eu falo como que eu ouço pelos meus colegas de trabalho. A maior dificuldade do profissional hoje da saúde, que trabalha diretamente com criança, nem tanta criança, tá? É muito mais a família. É o nosso maior desafio hoje. A gente sempre foi, né? Eu acho. Porque a gente orienta, né? Então, a gente não fala assim, você está errando em tal parte. Nós fazemos orientações para que a criança consiga atingir o aprendizado dentro das nossas intervenções também. Só que só com a nossa intervenção a gente explica para os pais, né? Só com os 50 minutos que ele passa aqui, vai ser mais lento, bem mais lento do que se você conseguir fazer alguma coisa em casa, né? Conseguir ajudar. Colocar uma rotina dele em dormir, Rotina de horário, isso, rotina do sono, rotina de telas, principalmente, né? A tela perde muito a Se atenção. atrapalha é isso, né? Porque hoje a maioria assim, dos pacientes TDAH, dislexia, e a tela mexe diretamente com a atenção. Nossa, completamente. Lógico. Então, se a criança ela passa mais tempo na tela do que se divertindo com outra coisa, ou mesmo estudando, tentando ali fazer a tarefa, o cérebro está muito mais agitado na hora de dormir, então ele vai acordar cansado. E aí isso vai virando um ciclo, né? E isso é para toda a família, porque se a criança não pode ficar, o pai e a mãe também não tem como ficar no celular, porque a criança vai, porque você pode, eu não posso. É lógico. Então, o horário do sono, se a criança é pequena, a casa vai ter que ser toda apagada para ela poder Sim, dormir e né? achar que todo mundo vai dormir, mesmo que os pais depois levantem e vão fazer seus afazeres, mas ele tem que criar aquela atmosfera de que vai dormir todo mundo. A casa vai apagar, A casa vai apagar e todo mundo vai dormir, a casa vai dormir. Eu Né? lembro quando era bebezinha, era Então. assim, desliga tudo, apaga, ligava o ruído branco, uma bênção, aquilo, né? Que faz aquele barulho de chuva, e aí, até hoje, ligou o ruído, vai pro sono, entendeu? E aí, Mas, vamos junto. geralmente, quando os pais começam a ver assim, que quando eles fazem, melhora, Aí então acreditam eles nisso, começam a a aceitar mais. assim, até perguntam pra gente, olha, eu tô fazendo isso, você acha que tem que fazer mais coisa? Bonitinho, né? Tô melhorando isso. Isso também melhora, a consciência dos pais também melhora. A partir do momento que ele chega no seu consultório, ele sabe que a criança tem uma dificuldade. Não E foi ele à não toa. quer que ela fique com aquela dificuldade. Então, se ele puder ajudar no que ele puder ajudar, a princípio às vezes é relutante, mas depois eles entendem e Ainda mais quando conseguem. melhora, né? Do Isso. filho, né? Com uma boa conversa vai resolvendo. Até porque não é nosso papel julgar, né? O nosso papel está ali para ajudar, para orientar mesmo. Às vezes os pais nem sabem que tudo que tá fazendo tá errado, né? Não, é orientação. E às vezes Informação. os pais erram querendo acertar. Eu não conheço nenhum pai que erra, pelo menos os que buscam ajuda. Porque se ele está lá no Maioria, consultório com buscando certeza. ajuda, é porque ele Queria realmente acertar. quer. É muito uma negligência, assim, errado, você vê. Pai e mãe, normalmente eles querem o melhor, mesmo dando uma bolacha doce, tá achando que ele é o melhor, né? A maioria Mas das o nosso papel também é dar autonomia para a família, para que ela não fique dependente do terapeuta, do Sim. profissional, né? Eu sempre falo, quando se trata de comportamento, os pais, eu não quero que os pais liguem para mim e falem, o que eu tenho que fazer? Tipo Super Nani É agora. tipo Super Nani. O que eu tenho que fazer? Eu quero que você tenha recursos suficientes para que na hora que aquilo estiver acontecendo, você saiba o que fazer. Como agir, né? Como agir, né? Não é como agir, você precisa saber analisar. Para Tem que uma- você, se você souber analisar, se você souber observar, você já vai saber o que você tem que fazer. Com certeza. Agora, se eu falar que você tem que fazer isso, às vezes não é aquilo, não era o momento certo, você faz, mete o pé para as mãos, fica inseguro. Então é que os pais fiquem seguros para que eles tomem autonomia, que eles tomem decisões assertivas. É o melhor a fazer.
Meninas, foi excelente. A gente ficaria aqui horas, ainda mais contando de criança, né? A gente tem filho, já vai contando um monte de coisa. Quero agradecer a presença de vocês, se vocês quiserem deixar alguma mensagem final aí pro pessoal lá que está assistindo a gente, que busca, né, pelo cartão Zé Mel essa área, que é uma área muito solicitada hoje em dia. E falar também o endereço que vocês estão, o telefone, por onde a gente pode encontrar vocês, para que a gente consiga aí, o pessoal consiga marcar consulta, conhecer o trabalho de vocês. Então, fiquem à vontade com o espaço. Eu quero agradecer, obrigada pelo convite. Foi uma conversa muito proveitosa, né? Esperamos que a gente possa vir aqui mais vezes. Com certeza. Podem vir, estão sempre convidados. Eu acho que eu tenho que falar para os pais estar atento, né, aos sinais, né? Mínimos, às vezes ali você acha que é uma coisa da sua cabeça e não é, né? Não custa, a gente tem tantas informações hoje, né? Não custa fazer uma avaliação para saber o que é, tá? Não deixe para depois, tá? Tem o que fazer. Eu acho que é isso que eu diria para os pais. A gente tem que pensar não só no fruto, mas na árvore, não onde está essa árvore, onde ela foi plantada, como que ela tá, se ela está sendo fertilizada. O fruto não cai longe do pé, né? Aquela frase, porque a árvore está ali, tem que ver o que esse fruto está produzindo ali, né? Eu acho que é isso, né? Prestar atenção agora no começo das aulas, né? Nos sinais que os seus filhos vão apresentando, né? Principalmente na socialização, tá? Na parte social, se ele está conseguindo se integrar às outras crianças na escola, porque isso vai dizer muita coisa lá na frente, tá? É isso, eu acho. Também quero agradecer o convite, né? A conversa foi muito gostosa. A gente estava bem nervosa. Nem pareceu, vocês estavam super Deu tudo certo. E para os pais, o que eu tenho para falar, prestar bastante atenção agora nos sinais no início mesmo, né? Das aulas, se a criança fica resistente a ir para a escola, se ainda é resistência em fazer as tarefas, né? Então, observar o que acontece, perguntar para a escola também, que a professora fica um pouco mais de tempo, né? Então, perguntar também para a escola e, se precisar, procurar ajuda especializada assim. Trabalho no consultório individualizado, feito avaliação para saber o que está em dificuldade, e dentro disso a gente começa as intervenções para buscar qualidade de vida e mais leveza para essa criança na escola. Então, o nosso consultório fica na Coronel Gereto, 686 no centro, é bem em frente à Academia da Equipe. tá. Sei. Então, a gente Eu não agradece. sabia que eu vi o endereço de vocês, mas eu nem me toquei ali em frente à Isso, equipe. é bem em frente à equipe, do lado da garagem de carro. E a clínica Neurosomar, vocês têm Instagram, né? Tem. Pessoal, como que é o Instagram de vocês? Neurosomar. Neurosomar. Isso. Então, Neurosomar, entrem lá, pessoal. Lá tem o link de WhatsApp, se precisar agendar. Tem tudo lá. Tem tudo lá, entre em contato. E também, se vocês quiserem direto aqui com o cartão Zé Mel, a Carla também faz o agendamento com as meninas se precisar. Entre em contato com elas e direciona. Então, aproveitem, tem desconto, benefícios, né? Para quem precisa, não é fácil e o desconto ajuda. É isso, obrigada meninas, obrigada a todos. Até mais, até o próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau.